Deus continua abençoando a vida da nossa irmã, seu ministério, em nome de Jesus. Amém? Nosso irmão Mauro está com a oportunidade de fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus tocar. Aleluia, Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes na presença do Senhor? Eita glória! Deus a todo momento está falando com você, irmão. Que nesta manhã Ele te conhece. Todos os dias da nossa vida, na verdade, né? E eu queria compartilhar uma mensagem com os irmãos que se encontram lá em Jeremias. Jeremias, o seu capítulo 1 e o versículo 5. Amém? Quem achar, diga glória a Deus. Que nós achamos misericórdia. Glória a Deus. Vai dizer assim, ó. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei a nações e te dei por profeta. Glória a Deus. Irmão, chamar de Jeremias, irmão, é forte, né? Por quê? Antes que ele saísse, antes que ele se formasse no ventre da tua mãe, Jeremias, ele já era conhecido por Deus. Talvez tu está olhando para o problema e dizendo: Deus, aonde você está? Você está olhando para o problema e não está achando a solução. Você está olhando para o problema e está dizendo que não tem jeito. Só que Deus nessa manhã vai dizer para você, irmão: tem jeito sim. Coloca ele em primeiro lugar, que o resto eu resolvo. Quando Deus te santificou, irmão, era para você reconhecer a tua fraqueza e estar adorando. Aí Deus vai dizer: eu te santifiquei e te dei por profeta. Aí tu talvez é chamado para pregar e você fala: eu não sei pregar, eu não sei falar. Só que Deus falando para Jeremias: tu não sabe pregar? Eu que vou pôr palavra na tua boca. Até o inimigo vai se admirar quando você subir. E começar no meio da tua família, tu vai pregar, tu vai falar, tu vai agir. Porque quando você age, irmão, automaticamente Deus libera uma autoridade sobre você. Aí lá, no seu capítulo 1, no versículo 19, vai dizer: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Você está sofrendo uma batalha, você está sendo perseguido, você está tentando te desviar de onde você quer chegar. Mas eu vim dizer nesta manhã para você que essa peleja não é só sua. Essa peleja é do Senhor Jesus. Essa peleja é de Deus. Se tu estiver trabalhando, orando, joelho no chão, irmão, Deus trabalha. Deus trabalha por você. Deus faz a obra por você. Coloca Deus que as demais coisas serão acrescentadas. Não é para tu correr atrás de bênção, não. Porque tem gente que primeiro quer que Deus acrescente para depois servir Jesus. Está tudo errado. Primeiro você glorifica o nome do Senhor. Primeiro você coloca Ele em primeiro lugar, para depois Ele acrescentar aquilo que você pediu, até mesmo mais. Porque Deus é tremendo. Jeremias tinha um chamado tão forte que quando Jeremias chegava, aonde Deus mandava ele ir, irmão, algo diferente tinha que acontecer. Talvez se Deus te mandou aqui, é porque algo tem que acontecer. Um chamado, esse propósito, essa obra que Deus está passando na tua vida, irmão, não é em vão não. Porque a Bíblia diz: todo esforço na casa do Senhor não será em vão. Esforça-te, tenha bom ânimo. Se te mostrarem força no dia da tua fraqueza, a tua força será pequena. Então, irmão, tenha força, glorifique o nome do Senhor, porque é na dificuldade que Deus trabalha. Na tua fraqueza que você vai conhecer Deus. Amém? Eu agradeço minha rica oportunidade. Continua abençoando e glorificando o nome do Senhor. A paz do Senhor a todos. Desde o começo do culto, né, Deus está falando, né, de esperança, de uma palavra de ânimo. Aí é importante, porque alguns irmãos podem estar desanimando, irmão. Desde o ventre, né, nossa mãe, Deus já nos escolheu. Então nós não podemos desanimar. A ordem é marchar. A ordem é ouvir a palavra do Senhor. O Senhor é conosco, podemos confiar.
A qualquer momento, qualquer hora da noite, é só buscar o Senhor que Ele está nos ouvindo, amém? A última oportunidade aqui com o nosso irmão Democrata e em seguida nós já vamos estar entrando na palavra, né? Abençoa, Jesus. Aleluia. Abençoa. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, vou ler 2 versículos para que nós possamos guardar no coração e entendermos que essa é a realidade da atitude da vida real. Está em Romanos 12, 2. E depois nós vamos até o 15, Romanos também. No 12, 2 diz o seguinte forma: e não seja conformado com este mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. O que seja essa boa e perfeita e agradável vontade de Deus? É que, mas nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Aqui nós temos a oportunidade de exercermos esse versículo 15 aqui. Mas nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Cada um de nós temos 51 uma pessoa para ajudar. Nós estamos fazendo isso? Cada um tem 51. Coração 52. Então cada um de nós temos. Nós estamos suportando a fraqueza dos demais. Nós estamos fazendo para que eles possam suportar essa jornada que juntos estamos passando. Santos, será que eu estou? Será que vocês, nós estamos fazendo isso? Então procuramos fazer, pedir para Deus que nos fortaleça, para que possamos suportar. Né? É difícil, nós todos sabemos. Cada um tem o seu potencial, cada um tem a sua perspectiva de vida, o seu entendimento, mas nós devemos procurar entender, compreender e ajudar o irmão, principalmente se estão chegando aí, e se fica meio perdido, meio triste. E a tristeza faz parte, porque ninguém colhe o que não planta. Se estamos aqui é pela benevolência de Deus, que deu mais uma chance para que nós possamos recuperar a nossa dignidade, o nosso caráter, e sairmos daqui renovados e transformados mesmo. Porque tem um ditado que diz: o lobo só troca o pelo, mas continua sendo lobo. Nós, por exemplo, não queremos só trocar o pelo, nós queremos trocar a nossa identidade, sermos pessoas decentes, corretas, pessoas das quais as pessoas vejam o brilho do Espírito Santo em nós. Aleluia! Nós estamos fazendo isso. É suportamos aos outros. Se aqui nós não aprendermos aqui dentro, que somos em 52, lá fora vai ser difícil, porque nós não tentamos estar em comunhão. Aqui nós estamos. Então, nesse primeiro dia de semana, desejo a todos os nossos irmãos e a minha defesa que Deus coloque em nós a força, a armadura revestida do nosso corpo, para que nós possamos suportar uns aos outros, que sejamos realmente uma família união, um reino dividido no subsídio. Que todos agradeçam a Deus e tenham um bom domingo. Em nome de Jesus Cristo, do Senhor. Amém. A própria palavra do Senhor fala que aqueles que estão fortes na fé ajudam aqueles que estão mais fracos. O que a palavra do Senhor está falando isso? A partir do momento que a gente chega aqui nessa casa, irmãos, a gente está lá no mundo, a gente chega fraco espiritual, a gente chega com a alma batida, a gente chega ali pedindo socorro. E aquelas, de acordo que você vai ficando aqui dentro, ouvindo a palavra, você vai fortalecendo na palavra do Senhor. Então você vai tornando mais forte. É como o nosso irmão Democrata falou. Aí vai chegando as pessoas, né, mais abatida, é a nossa obrigação a estar ajudando a essas pessoas se levantarem. Porque a gente chega aqui com a autoestima muito baixa.
Então aquele que já tem 2 meses, 3 meses, já está mais afirmado no Senhor, que nós possamos, né, estender a mão para os nossos irmãos, ajudar os nossos irmãos a levantar. Porque quando nós chegamos aqui, quando nós recebemos ajuda dos pastores, dos irmãos já estavam mais fortes na fé. Então, de acordo com nós vamos se fortalecendo em Cristo Jesus, que nós possamos também usar de misericórdia e ajudar os nossos irmãos que estão chegando. Amém? A igreja coloca em pé. Glória! Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, graças te damos por esse momento. Obrigado por o Senhor ter falado conosco através do louvor. Obrigado por o Senhor ter falado conosco até aqui, para os irmãos que subiram aqui. E queremos ouvir mais da parte do Senhor, meu Pai. O Senhor venha usar o teu vaso, Marcos, meu Pai, para falar no profundo e continuar falando no profundo do nosso coração. Que nós possamos guardar a tua palavra para nós colocar em prática. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Nosso irmão Marcos está com a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Saúde a todos presentes para a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos podem se assentar, irmãos. Fica à vontade. Muito bom louvar, bendizer e adorar esse Deus. Glória a Deus. Que se nós pensarmos, irmãos, só de você acordar nessa manhã e respirar sem auxílio de um aparelho, e você se colocar sobre os seus pés essa manhã, já é uma vitória tão grande que Deus te dá. E eu falo, irmãos, com propriedade. Eu não vim falar de mim nessa manhã, eu não vim dar testemunho, eu vim pregar a palavra de Deus. Mas para edificar a fé dos irmãos aqui, eu tive um câncer, fiquei 1 ano de cama sem andar, eu tive que aprender a me virar na cama, a sentar e aprender a andar novamente. Ou seja, Deus me guardou, porque quando eu recebi o diagnóstico, eu perguntei para Deus: Senhor, o Senhor vai comigo? Porque se o Senhor não for, o Senhor já me mata de uma vez, que eu não quero minha família sofrendo. E Deus confirmou que era presente na minha vida. Então, se você tem motivos para agradecer a Deus, agradeça. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Seja um daqueles 10 leprosos que voltou e agradeceu o milagre para Jesus. Eu gostaria que o irmão do som ali colocasse um louvor. Antes de eu entrar na palavra, eu gostaria de louvar o Senhor, irmãos, porque se tem algo que eu gosto muito é adorar a Deus. É uma coisa que me deixa vivo de verdade, é adorar o Senhor. Olha, irmão, para mim no calma. Auxiliar. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Glória ao Senhor, que eu estou bem resfriado, e aproveitar que enquanto a voz ainda está boa ainda. Aleluia, louvado seja Deus. Está tão bom esse culto nessa manhã. Tanta alma sedenta do Senhor nessa manhã. Nós estamos vivendo os últimos tempos, onde estão deixando o Senhor Jesus Cristo por nada. Então que nós possamos, irmãos, estar em espírito e adoração ao Senhor nessa manhã. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Santo, santo é o Senhor, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, estou aqui, sou um dos 10. Eu fui abençoado pelo teu poder, Jesus. Eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Desde o dia que por ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, e tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu retorno. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora, não vai embora,
pelo teu poder, Jesus, eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Desde o dia que eu curei, eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, e tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa para mim, fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora, não vai embora, fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Você não pode morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer e meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Não vai embora, fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Você não pode morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Não vai embora, fica comigo. Glória a Deus. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Você não pode morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Mas não vai embora. Aleluia, irmãos. Cada vez mais a presença do Senhor Jesus vem sobre nossas vidas. Os irmãos, perdão, eu estou meio resfriado, mas a obra do Senhor deve ser feita. Né? Se o Senhor deu essa oportunidade para estar aqui essa manhã falando de Jesus, então vamos falar de Jesus. Você que trouxe sua Bíblia, abre ela comigo no Evangelho de João. João capítulo 1, versículo 43 em diante. Irmãos, eu passei a semana toda pedindo para o Senhor uma mensagem, porque eu falei, Senhor, os irmãos já estão acostumados a ouvir a palavra de Deus, tem culto cedo, tem culto de tarde, tem culto de noite, o que eu vou falar para aquelas almas sedentas da presença de Deus? Mas como a obra não é minha, o Evangelho não é meu, o Senhor me deu uma mensagem nessa manhã. Os irmãos encontraram? João, capítulo 1, versículo 43 e diante, o título é Filipe e Natanael. E o culto, né, desde o início, o Senhor já vinha falando a respeito dessa palavra. Então o Senhor já confirmou o que o Senhor tinha colocado no meu coração. Diz assim a palavra do Senhor, você que encontrou, acompanha. E ação. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43, diz assim: no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia. Encontrando Filipe, disse: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu a lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael:
pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Filipe: vem e vê. Versículo 47. Quando Jesus viu Natanael se aproximar, disse a seu respeito: aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há nada falso. Glória a Deus. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conhece? Respondeu Jesus: antes que Felipe te chamasse, te vi quando estavas debaixo da figueira. Então Natanael declarou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Disse-lhe Jesus: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que esta verás. Então acrescentou: na verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia. Glória a Deus. Sabe alguém para mim? Maravilha. Os irmãos podem se sentar, fiquem à vontade. Aleluia. É o Senhor, irmãos. É assim que foi se aproximando da semana, né, que estava combinado de virmos aqui para falar de Jesus, né, para conhecer esse lugar. Né, louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui nessa manhã. Né, você que se sentou, né, veio aqui ouvir a palavra de Deus. O Senhor vai abençoar a sua vida grandiosamente, poderosamente. Aleluia. E eu perguntei para Deus: Senhor, que mensagem eu vou trazer, né, para aqueles irmãos amanhã nesse domingo. E o Senhor colocou essa mensagem no meu coração, né, e o culto, desde o início até aqui, veio falando a respeito de mudança, de transformação, veio falando a respeito de aquilo que ficou no passado, ficou, e coisas novas o Senhor já tem feito na vida de todos. Aqui a palavra de Deus vai dizer que, né, após Jesus chamar André e Simão, né, porque aqui a palavra de Deus vem dizer que Jesus estava começando a recrutar, a chamar os discípulos, seus apóstolos. E aqui, irmãos, vai chegar num certo ponto onde que Jesus encontra com Felipe e Natanael. Felipe falou de Jesus para Natanael. Felipe disse para Natanael que aquele ao qual o profeta Isaías já vinha falando, ele já estava ali naquela região, eles o haviam encontrado, e Felipe queria apresentar Jesus para Natanael, ou Natanael para Jesus. E aqui, irmãos, a palavra de Deus vai dizer que Natanael, se mudou de Betsaida para Cafarnaum. Muitos que estavam lá em Betsaida, moravam naquela região, mudaram-se para Cafarnaum. Se nós pegamos na palavra de Deus, vai falar que Cafarnaum, praticamente era a cidade onde todos se reuniam. Jesus estava sempre ali em Cafarnaum, naquela região. E aqui a palavra de Deus vai dizer, irmãos, que Filipe encontrou Natanael e disse a Natanael que encontraram aquele ao qual Isaías, Moisés já escrevia na lei, e se referiu de Jesus de Nazaré. Só que, irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o seguinte: irmãos, Deus ele não enxerga da maneira que o homem enxerga. Verdade. O homem, é normal do homem olhar com os olhos carnais, e ver algo ali e querer julgar, ou olhar aqui e falar assim: aquilo ali, eu não sei não, para mim não tem futuro, para mim não vai dar jeito. Foi o que Natanael fez quando ele viu Jesus. Natanael olhou Jesus e falou assim: ué, aquele ali é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o filho do carpinteiro, é um homem comum. Eu esperava um rei, eu esperava um Messias. Mas, irmãos, o homem ele olha de uma forma. Jesus já sabia que Natanael iria o julgar segundo a aparência. E Jesus olha para Natanael e diz, aqui está o verdadeiro israelita, em quem não há nada falso. Aleluia. Ou seja, Jesus viu que o povo de Israel, o povo de Deus, ele não pode mentir. O servo de Deus, ele não pode mentir. Ou seja, Natanael falou a Jesus aquilo que estava no coração dele, olhou para Jesus, julgou Jesus. Mas Jesus, irmãos, Deus, sendo Deus, tendo amor, o dono do amor, o Senhor e Salvador, autor e consumador da nossa fé, ele olhou para Natanael e disse a Natanael: antes que Filipe te chamasse, te vi quando estava debaixo da figueira. Para alguns que não conhecem a palavra de Deus, irmãos, é uma palavra assim, vaga, mas o que isso tem a ver? Mas, irmãos, aqui Jesus olhou e disse para Natanael: lá atrás, naquela época onde você estava, o que você estava fazendo, eu já te contemplava.
Eu já vi as suas ações. Eu já conheço o seu coração. Aí onde Natanael, irmãos, ele ouve Jesus falar, porque Natanael diz para Jesus, ué, mas pode vir algo bom de Nazaré? Nazaré, irmãos, era uma vila pequena, uma pequena cidade, com menos de 2.000 habitantes, um lugar pequeno. E Natanael, né, eu morava numa cidade grande, né? Cafarnaum era um lugar grande. Então ele tinha um certo preconceito, né, com aquelas pessoas que vinham de regiões menores. Aí ele olhou para Jesus e falou assim, não. Olhou para a aparência, olhou o jeito e falou assim, pequeno, não pode vir nada de bom de Nazaré, não. Isso é conversa, isso é história. Mas, irmãos, o homem ele pode olhar o exterior, mas Deus sabe o que há no coração do homem. Deus sabe o que há no nosso coração, irmãos. Hoje na palavra de Deus, irmãos, que Deus julga, tanto bom quanto mal, ações boas, ações más. Deus julga tudo, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Ou seja, o culto hoje, né, nessa manhã, já veio falando a respeito disso, de mudança, de transformação. Às vezes, o pensamento nosso, nós somos homens. Às vezes você senta ali, ou você deita na cama e você começa a pensar, e você começa a falar, Senhor, eu fiz tanta coisa errada na minha vida. Eu não sou digno, o Senhor nem está vivo no dia de hoje. E o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem me dado fôlego de vida, o Senhor tem me colocado em pé, o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem me alimentado. Quantas coisas o Senhor tem me dado, mesmo eu não merecendo, e o Senhor ainda tem me abençoado. Irmãos, se nós pensarmos, meus amados, nós não somos dignos de nada. O próprio João Batista, quando viu Jesus, falou assim, eu não sou digno nem de ajoelhar e desatar a sandália do Senhor, quanto mais eu, pecador, miserável. O apóstolo Paulo fala, miserável, eu sou miserável, eu não mereço essa graça tão grande de Deus. Mas como, irmãos, o nosso Deus, ele é amor. O nosso Deus nos amou primeiro, irmãos. E o mínimo que nós devemos fazer, irmãos, é retribuir esse amor. É retribuir, irmãos, amor. A palavra de Deus, ela gira em torno de amor, de salvação. Irmãos, eu falo por mim. Não sou santo não, irmãos. Eu estou todo dia trabalhando, me santificando, para quando chegar lá na frente, eu poder subir ao céu de glória. Se o Senhor não me levar antes, e quando soar a trombeta, o Senhor quiser me levar, glória a Deus, eu estou trabalhando para isso, irmãos. Eu não sou mais do que ninguém. Irmãos, que diminua eu e que a presença do Senhor cresça. Nós devemos, irmãos, fazer uma autoanálise todos os dias e perguntar para Deus, Senhor, o que de mim o Senhor quer que eu melhore? O que o Senhor quer que eu tire de mim, Senhor, para que o Senhor venha me aceitar no seu reino? Perdão, irmãos. É isso, irmãos, que a palavra de Deus ela vem nos dizer, que ela vem nos alertar, que ela vem nos aconselhar, para que nós, irmãos, nos tornemos santos. Santo não é a pessoa falar bonito, andar toda de branco, bonitinho, falar, né? Não. Ser santo é se abster do pecado. Velhas práticas ficou lá atrás. Se você entregou a sua vida a Jesus, caminhe somente olhando para o alvo que é Jesus. Porque, meus irmãos, sexta-feira teve um culto na igreja. E eu louvo a Deus por tanta gente aqui nessa manhã ouvindo a palavra de Deus. Você vai na igreja hoje, se tiver meia dúzia, 10 é muito. As pessoas têm se distanciado da presença de Deus. Por quê? Eu não sei. Eu não sei o que vem acontecendo com as pessoas hoje. Que a pessoa parece que já virou autossuficiente. Eu não preciso de Deus. Eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho emprego, eu tenho saúde. Maravilha, está tudo certo. A conta bancária está boa, a dispensa está cheia. Mas, meus amados, a vida do servo de Deus, a nossa vida não se resume a isso. Muita gente acha que bênção é só coisa material. Meus amados, bênção para mim, bênção é eu acordar de manhã, eu saber quem eu sou, onde eu estou. É eu poder respirar sem auxílio de um aparelho. É eu colocar sobre os meus pés. É eu vou lá no quarto e vejo que meus filhos estão lá sadios, estão lá dormindo. Tem um teto sobre minha cabeça. Ter uma cama confortável para dormir. Bênção para mim é isso. Não preciso ter a conta cheia, ter carro do ano, nada disso, irmãos. Quando o Senhor Jesus Cristo chamar, tudo vai ficar para trás. Tudo é passageiro. A palavra de Deus fala, a traça e a ferrugem vai corromper, mas a salvação ela é eterna. A salvação ela é eterna. Se você entrega a sua vida a Jesus, ninguém pode tirar Jesus da sua vida, a não ser você mesmo. Porque, meus amados, o diabo, ele tenta. Ser tentado não é pecado. Ceder à tentação, sim. Você pecar, sim. Mas
o inimigo ele vai apresentar pratos. Ele vai te apresentar coisas que antes você não tinha acesso. Nossa, antes era tão difícil. Eu falo por mim, irmãos, eu gosto de me usar como exemplo. Porque, irmãos, eu trabalho, irmãos, né? Eu estou prosseguindo para o alvo, que é Jesus Cristo. Então eu gosto de falar de mim, irmãos, porque quem prega a palavra, né, o maior testemunho somos nós, a nossa vida é o maior testemunho. E eu falo, irmão, já usei todo tipo de droga, já tive como alcoólico, tive câncer, já fui atropelado várias vezes, já era para ter morrido afogado. Mas, irmão, se não fosse a mão de Deus sobre a minha vida, alguém orando em favor da minha vida, eu já tinha descido a sepultura. Então nós devemos ser gratos por alguém que chega aqui e prega a palavra, por alguém que ora em favor da sua vida, seja a mãe, seja o irmão, seja quem seja, mas agradeça a Deus porque tem alguém de joelho para que você permaneça em pé. Porque, irmãos, não é fácil viver nos dias de hoje. Nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra. Cada hora, irmão, Satanás vem com uma coisa diferente para tirar o foco, para tirar o povo da presença de Deus. Servir a Deus é fácil? Não é fácil, não. Não é fácil. É mais fácil você estar lá no mundo. Mas o que o mundo pode te oferecer que não seja destruição e a condenação eterna? Verdade. Porque, irmãos, a palavra de Deus diz que a alma, o Espírito do Senhor, não tem prazer no covarde. Ou seja, se você serve a Deus, você tem que ter coragem, você tem que ser valente, você tem que ser guerreiro para servir a Deus. De covarde, omisso, o mundo já está cheio. Seja um valente, seja um homem de valor, um homem usado pelas mãos do Senhor. Porque, meus amados, na hora que a coisa fica feia, na hora que o laço aperta, a conta esvazia, a saúde vai embora, os amigos abandonam, para quem que você vai correr? É somente para o Senhor. É somente o Senhor que vai estar lá, na hora que você mais necessita. A palavra de Deus diz, pode até a mãe que amamenta esquecer do seu filho, mas o Senhor ele nunca esquece. Nós, irmãos, nós temos um Deus todo-poderoso. Nós temos um Deus, irmãos, que o poder dele não pode ser mensurado. Hoje em dia, muita gente é cética. Hoje em dia, muita gente não crê mais no poder de Deus. Se nós pegarmos, meus irmãos, no Antigo Testamento, quando o profeta chegava numa cidade, o povo tinha temor. Nossa, veio o profeta de Deus. O negócio aqui, alguma coisa vai acontecer. O irmão falou, Jeremias. Quando Jeremias se deslocava de um lugar para o outro, o povo ainda perguntava, a sua visita é de paz? Porque quando o profeta abria a boca para falar, se o profeta dissesse, vai cair fogo no céu, cair, irmãos, porque Deus era como o homem de Deus, porque Deus era como o profeta. O que aconteceu hoje, irmãos? Com os homens de Deus, com as mulheres de Deus? O povo tem se distanciado da presença do Senhor. Deus perdeu a força, Deus perdeu o poder? Não perdeu. Mas o homem tem cada vez mais se distanciado da presença do Senhor. E voltando ao texto, aqui Natanael rejeitou ao Senhor pela aparência. Natanael olhou para Jesus e disse, nossa, esse homem cabeludo, barbudo, magro desse jeito, isso aí é o rei, esse é o Senhor, esse é o Deus que ia descer na terra. Mas, irmãos, o Senhor é aquele que esquadrinha o coração. Meu Deus, aleluia. Eu falo, irmãos, porque o culto, o Senhor está falando ao meu coração. Meus amados, o que o homem lá fora olha, ou aqueles que julgam, olham e falam assim, isso não vai dar nada. Foi louvado que uma árvore cortada. Pode cortar. Tira a raiz do mal, tira tudo que é mal. Se permanecer a raiz, ela vai continuar brotando. Meu Deus! Porque quem dá o crescimento é o Senhor, irmãos. Quem dá o crescimento é o Senhor. Às vezes a sociedade lá fora pode falar assim, está perdido, não vai dar nada, vai morrer. Mas, meus amados, quando nós entregamos a nossa vida, quando tudo se vai, a esperança se vai, a saúde vai, quando todo mundo abandona, quando você levanta a sua mão para o alto e entrega a sua vida para Jesus, aí a coisa começa a mudar de figura. Tudo começa a transformar, meus amados. Eu falo para os irmãos, meus irmãos, eu andava na rua. Quando eu morava aqui em Itajubá, hoje eu moro em Pedralva. Quando eu morava aqui em Itajubá, meus irmãos, quando eu dei baixa do exército, principalmente quando eu dei baixa do exército, eu andava na rua, tinha um cabelão até na cintura, cabeludão, usava droga para rua, bebia, ficava virado madrugada bebendo para rua, brigava com os outros de canivete, de faca, era assim, irmãos, era assim. Mas o dia que Deus me quebrou, mas Deus me moeu de verdade, falou assim, e não é por falta, meus amados, de pegar a palavra de Deus, não, porque teve muita gente que foi na casa da minha mãe e olhou para mim, ela cabeludo, de ressaca, daquele jeito, e a pessoa olhava e disse,
Hoje você está aí. Hoje você está nessa vida. Hoje você está rindo. Você está rindo, mas você pode ter certeza que a hora que Jeová te pegar no laço, no anzol, vai te puxar e ó, você saía para a rua, você virava para o lugar bebendo, você não tinha cansaço, mas quando você for para a presença de Deus, Deus vai te usar de uma maneira tão tremenda que todo mundo vai olhar e não vai falar, não é aquele cara que andava na rua bêbado, cabeludo, brigando, de internet, não. Hoje é um homem transformado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. É isso que Jesus faz na vida do homem. Às vezes, eu falo para os irmãos, eu sou muito aberto quando eu vou falar a palavra de Deus. Às vezes você pode olhar para si próprio e falar assim, eu vim de uma vida tão difícil, fiz tanta coisa que não prestava, hoje eu estou aqui, estou me limpando, estou me recuperando, mas pode ter certeza que se você dobrar o seu joelho, você clamar a Deus, o Senhor Ele vai responder, Ele vai te dar uma vida nova, costumes novos, Ele vai colocar palavras novas na sua boca, e você vai ser transformado pelo poder do Senhor. Basta querer, basta querer. O Senhor está aí com a bandeja aqui, ó. Você quer ser transformado, você quer ser mudado, você quer ser um profeta de Deus, você quer ser usado nessa terra. Basta você dizer, Senhor, eis-me aqui para ser usado conforme a tua vontade. Deus, está faltando homens, mulheres, valentes para fazer a vontade do Senhor. Porque, meus amados, tem gente ali que perde a noite inteira no forró, fica em pé na balada a noite inteira, fica lá, fica até doente na balada, a noite inteira lá pulando, saltitando. Aí vai para a casa de Deus, dá um friozinho, dá uma chuva. Aí eu não vou para a casa de Deus mais não, está frio demais, chegou o inverno. Meus amados, tudo que você faz para o Senhor recompensa. meu Deus. Glória a Deus. Não espera a recompensa, faça por amor a Deus, por amor à obra de Deus. Eu vou até perguntar para os irmãos aqui, não é para mim engrandecer, mas é para a glória de Deus. Meus irmãos, teve época, né, quando eu tive câncer, eu tive alta, na época eu trabalhava, eu fiquei quase 3 meses internado lá em Pouso Alegre. Eu tive alta e fui para casa, não podia nem sentar, não conseguia nem sentar sozinho. Eu fui para casa, e na época minha menina estava com 1 ano e meio, quase 2 anos, e minha esposa grávida do meu segundo filho. Eu cheguei em casa, minha esposa preocupada, virou para mim e disse, olha, eu não sei o que a gente vai comer. Porque só tinha fubá e feijão no armário. Eu desempregado, a minha esposa grávida podia trabalhar. Em casa tinha eu, minha esposa, minha menina, a minha cunhada com 2 crianças e minha sogra. Agora pensa bem, quantas bocas para alimentar, quanta gente para alimentar e sem nada, sem dinheiro, sem nada na dispensa. E minha esposa preocupada, porque é natural o ser humano se preocupar. A gente olha a situação com o olho carnal, você olha a situação e fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Qual que é a solução? Aí você começa a se desesperar e pergunta a Deus, Senhor, o Senhor não vai agir? O Senhor não vai mover a mão, Senhor? Vai me deixar passar apuro, eu vou passar necessidade? Mas aí eu falei para minha esposa, fica em paz. Aí acabou o feijão, ficou só o fubá, e minha esposa desesperada. Aí teve um dia que ela foi num culto na sexta-feira na igreja, o fubá, o feijão acabou na quinta, ela foi no culto na sexta-feira e orou lá, pediu para Deus, e lá Deus usou um pastor e falou para ela assim, irmã, fique em paz, Deus está dando a causa. Meu Deus. Glória a Deus. Minha esposa confiou, irmãos, e ela chegou em casa, depois do culto, chegou quieta. Aí chegou no sábado de manhã, a gente tomou um café, aí ela virou para mim assim, o que vai ser agora no almoço? Aí quando vê, eu sentava lá na sala, deitado na sala no sofá, alguém bate na porta da sala. Eu estava de costas aí para a porta da sala. Alguém bate na porta da sala, minha esposa atendeu a porta, falou, oi, bom dia, aqui que mora o Marcos? Minha esposa, é isso. Aí o homem, eu nunca ouvi aquele homem na minha vida, não conhecia. Aí aquele homem falou assim, eu posso ver ele, eu vim visitar ele. Aí minha esposa, pode sim. Aí ele baixou, né, eu ouvi barulho de saco ali. Eu falei assim, vim trazer uma cesta básica para ele. Ô, glória. Aleluia. Aí o homem, irmãos, que eu nunca vi na minha vida, nunca direcionei uma palavra, então um bom dia, eu nunca vi na minha vida, chegou lá na minha casa e falou assim, eu vim trazer essa cesta básica para ele. Aí aquele homem olhou para mim, né, eu deitado no sofá, e ele virou assim, como é que está o senhor está bem? O senhor está se recuperando? E eu fiquei assim, eu falei assim, dentro do meu pensamento, eu pensei, quem que é esse homem? Eu nunca vi na minha vida. O senhor está falando comigo, como se já me conhecesse há tanto tempo. Aí eu entendi o mistério de Deus. Eu entendi que Deus tinha criado aquele homem lá para suprir a necessidade da minha família. Eu confiei no Senhor, irmãos, do início ao fim. Quando eu recebi o diagnóstico, eu confiei no Senhor. Quando
dia puro, eu não murmurei, eu não questionei a Deus, mas eu simplesmente confiei em Deus. Aí aquele homem deixou aquela cesta básica, pegou na minha mão e falou assim: Deus te abençoe, se precisar de alguma coisa, pode mandar mensagem para mim. Eu falei: amém, Deus te abençoe também. Foi embora. Passou mais 2 horas, alguém bate na porta de novo. Aí chegou uma pessoa que eu já conhecia, né, o barbeiro da cidade, é muito amigo meu, e veio para minha esposa: o Marcos está aí já? Ela tá assim, eu falei: vim trazer 2 cestas básicas para ele. Meu Deus! Eita, glória! Esse é hora que você vê, irmãos. Glória a Deus! Quando não tinha nada, e Deus te abençoou. Não para por aí não. Para por aí não. Deixou mais 2 cestas básicas. Isso foi no sábado. Chegou na segunda-feira, alguém bate na porta de novo. Trouxe mais 2 cestas básicas. Antes não tinha nada. Passou 3 meses debaixo da bênção do Senhor. Ou seja, Deus mandou a provisão. Não precisa preocupar com o dia de amanhã. Se você olhar para fora, para qualquer lado, você vai ver os passarinhos cantando feliz da vida. Você acha que o passarinho preocupa, você vai comer amanhã, você vai comer mais tarde? Não preocupa. Quanto mais nós, a palavra de Deus fala, que o Senhor tem cuidado de nós. O nosso Deus é um Deus presente, é um Deus maravilhoso. Mas tem muita gente que não sabe agradecer a Deus. Não tem palavras que o homem conhece para agradecer a Deus. Mas dobra o seu joelho e diz: Senhor, obrigado. Engrandecido seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o Senhor. E quando Deus mandar você fazer, quando Deus mandar você pregar, mandar você fazer, faça. E pode ter certeza que Deus vai te recompensar. Aleluia! Voltando aqui à palavra de Deus, Natanael olha para Jesus, e Jesus olha para Natanael e diz, né, que antes que Filipe chamasse de mim, quando estava debaixo da figueira. Então Natanael declarou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ou seja, Natanael naquela hora, ele caiu em si e falou assim: o que eu fiz? Como eu pude julgar somente olhando pela aparência? Meus amados, tem gente que passa na rua, vê uma pessoa em situação de rua, uma pessoa jogada, bêbada. Muita gente olha, até gente dentro da casa do Senhor, olha e fala assim: aquele ali, ó, largar a mão. Se a bebida não matar, vai morrer na rua de frio. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus nos inspira amor. É você olhar para uma alma, para uma pessoa que está caída, passando necessidade, apuro, você se compadecer dela. Assim como Jesus chegou na porta do sepulcro, quando ele já sabia que Lázaro ia morrer, mas ele chegou lá e se moveu de íntima compaixão e chorou, porque ele sabia que ele poderia curar, que ele poderia fazer, mas a obra de Deus, ela tinha que ser feita. Então Jesus, o que ele disse? Tirai a pedra, e disse: Lázaro, sai para fora. Ou seja, Jesus tirou a morte, Jesus livrou aquele homem da morte. Quanto mais aqueles que estão caídos, aqueles que necessitam de uma cura, que necessitam de uma transformação de vida. Deus não pode fazer? Ele pode fazer, mas faltam o quê? Homens e mulheres para abraçar essas almas. A obra de Deus, ela não é fácil. Principalmente quando eu aceitei a Jesus, o pastor não falou para mim: senhor, meu amado, agora vai ser tudo mar de rosa. É carro do ano, é mansão, a conta bancária vai ter mais de 1 milhão, ou todo mundo vai passar na rua, pegar na sua mão, vai te abraçar, vai sorrir para você. Não é assim não. Quando você aceita Jesus, quando você começa a servir Jesus, parece que pintam algo nas suas costas. Satanás olha e fala assim: aquele ali não pode brincar não. Aquele ali eu vou passar até longe. Mas, meus amados, não somos nós, mas é o poder e a autoridade de Deus que manda na nossa vida. Aleluia. Nós devemos falar para Deus: Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade. Foi falado aqui a respeito de bênçãos. Hoje em dia, muitos têm pego a palavra de Deus, aberta a palavra de Deus, e falar assim: se você der tanto, Deus vai te dar tanto. Isso é mentira, isso é heresia, isso é tudo conversa fiada. Porque, meus amados, quando você faz a obra de Deus, quando você trabalha para Jesus, pode ser que Ele não te abençoe aqui, hoje ou amanhã, daqui 5 anos, não sei qual a vontade de Deus, eu não posso falar a vontade de Deus, mas se Deus quiser te abençoar, Ele vai te abençoar. Você tem que pedir, mas não pede pouco. Mas um segredo para você, quando você for orar: primeiro, adora a Deus na oração, exalta o nome do Senhor, exalta a Deus, pede perdão para Deus. Depois você pede em favor daqueles que precisam, pede em favor do vizinho,
daquela pessoa que você conhece, está precisando ser transformado por Jesus, e lá no finalzinho, Deus já sabe o que você necessita, mas você pede para Deus e fala: Senhor, se for da tua vontade, o Senhor cumpre a minha vida. Amém. Agradece a Deus. Se for da vontade de Deus, vai te abençoar. Só que eu falo assim, irmãos, toda vez eu falo, quando eu oro a Deus, eu falo para Deus: Senhor, me abençoa aqui nessa terra. E dá lá na glória, que lá eu vou poder desfrutar pela eternidade. Seja inteligente, pede lá na glória. Você pedir aqui a trombeta só vai ficar para trás. Mas se você pedir para desfrutar lá na glória, eu tenho certeza que pela eternidade você vai ser abençoado, você vai receber o seu galardão. E aqui a palavra de Deus vai dizer que Jesus disse: por que te disse que debaixo de figueira cresce, coisas maiores do que essa verás. Aleluia! Meus irmãos, nós vemos tanta coisa acontecer ao nosso redor, nesse mundo, nos dias de hoje. A maioria é tudo coisa ruim, infelizmente. São coisas ao qual o Apocalipse já vinha dizendo, coisas que iriam acontecer, são os últimos dias da igreja na terra. Mas nós, que ouvimos a palavra de Deus, entregamos as nossas vidas a Jesus, nós devemos ser a luz do mundo e o sal da terra. Aleluia! Eu já falo, irmãos, que eu não sou sal refinado, não, eu sou sal grosso. O que tem que ser dito na palavra do Senhor, o que tem que ser dito na presença de Deus, eu digo. Doa quem doer, mas a verdade tem que ser pregada. Porque não adianta falar bonito e dizer para você: Deus vai te abençoar hoje, Deus vai te dar aquilo, Deus vai te dar aquilo. A pessoa fica assim: nossa, então quer dizer o quê? Que se eu tiver de qualquer jeito, Deus vai me abençoar. Não é assim que funciona. Ou seja, melhor é um alimento sólido que te faz mastigar, que te faz trabalhar os dentes, do que um alimento mole, maleável, líquido, que você vai engolir, não vai ter trabalho nenhum. Ou seja, o céu, ele é tomado à força. Não mudou, a palavra de Deus é essa, ela nunca vai mudar. Por isso, Jesus disse para Natanael: coisas maiores verá. Eu já vi pessoas paralíticas levantar e andar. Eu já vi até defunto levantar no caixão e sair falando. Por que hoje em dia não acontece mais isso? Porque está faltando compromisso. Meu Deus! Está faltando pessoas que jejuam, oram, meditam na palavra de Deus e que peçam para que o Espírito Santo venha sobre elas, para que eles tenham poder e autoridade. Eu não quero bênção, eu não quero, não. O que Deus me der, maravilha. Mas, irmãos, a minha vida não gira em torno disso. Bênçãos, receber é bom, mas pregar, doar, dar a palavra de Deus é muito melhor. Você tirar uma vida, uma alma do lamaçal do pecado, você tirar uma alma da beira do abismo, é muito melhor do que você ir lá e comprar um tênis novo, ir lá e tirar um carro na loja. Pode ter certeza que cada alma que você salva, o Senhor está colocando grado sobre a sua cabeça. Isso é uma recompensa grande. Pregar a palavra de Deus para muitos tem que ser recompensado, tem que ser pago. Mas eu digo: ai de mim se eu cobrar R$1 para pregar a palavra de Deus, que Deus me mate na mesma hora. Porque eu recebi de graça, Deus me salvou, Deus me curou, Deus me libertou. E hoje eu prego a palavra de Deus. Com esse mesmo amor que eu recebi, eu estou transmitindo a palavra de Deus. Porque, irmãos, a palavra de Deus ela é imutável, Deus ela é imutável. O homem ele muda. Hoje eu posso dizer, hoje eu estou feliz. Amanhã eu posso dizer, não, hoje eu estou feliz. Mas a palavra de Deus ela é uma só, ela nunca vai mudar. Deus nunca mudará. Toda hora que você chegar lá, dobrar o seu joelho e clamar pela misericórdia de Deus, Deus vai estar lá para te ouvir. Aleluia. Muita gente, você vai falar, você vai se abrir para alguém. Muita gente não quer nem ouvir. Nem que seja por amor ou por uma consideração. Muita gente não quer te ouvir. Mas pode ter certeza que há um Deus no céu que ouve. Há um Deus no céu que ouve para tudo. Do seu levantar ao seu deitar, Deus está lá. Ou seja, nós devemos estar em novidade, devemos estar o que? Servindo a Deus com amor, com zelo. Porque, meus amados, eu ouvi ontem, eu gosto muito de ver que está na palavra de Deus. Eu estava vendo um debate, interessante até, que o rabino disse que ele não crê no cristianismo. Ele falou assim: para mim não tem lógica um Deus que se diz todo poderoso morrer numa cruz para salvar um pecador. Só que ele não conhece a mensagem da cruz. O que a mensagem da cruz é? Amor, renúncia. É isso, é sacrifício. Porque aqui, Filipenses capítulo 2 vai dizer o seguinte, no versículo 8: e achando na forma de homem,
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que o Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha o privilégio que nós temos de servir a um Deus tão grande, que é o nosso Senhor Jesus. Muitos hoje em dia negligenciam estar na presença de Deus, mas assim como lá em Josué, no capítulo de número 24, versículo 15, né? Se você quiser servir a outros deuses, o problema é seu, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque eu sei de onde Deus me tirou e eu sei aonde Deus está me colocando no dia de hoje. Então eu sou grato a Deus, porque Deus é bom. Eu não merecia, continuo não merecendo, mas me santifico e trabalho para Deus, para que um dia, quando a trombeta soar, eu possa subir em alegria e júbilo na presença do Senhor. Porque, meus amados, se você fechar os seus olhos e pensar no dia que soar a trombeta, imagina só você subir num corpo transformado. Doença, tristeza vai ficar tudo para trás, pecado vai ficar tudo para trás. Você subir e se assentar à mesa do Cordeiro. Você olhar para a direita, vai estar lá Jacó, Moisés, Isaac, João. Você olhar para a esquerda, Josué, vai estar lá Isaías, Jeremias e o Senhor Jesus Cristo de Nazaré te servindo na mesa. Olha que coisa grandiosa. Eu mereço isso? De maneira alguma. Mas está o que? É promessa de Deus para as nossas vidas. Mas como eu vou alcançar essa promessa? Só se eu estiver firme na presença do Senhor. Só se eu entregar minha vida verdadeiramente a Jesus e caminhar com Jesus. Foi louvado, eu ouvi o hino aqui. Senhor, fica comigo, não vai embora. Porque quando nós estamos com Jesus, pode vir o vento, pode vir a tempestade, você pode até afundar na água, mas se você clamar ao Senhor, socorre-me, o Senhor Jesus Cristo vai lá com a mão e vai te botar de pé. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. E antes, irmão, de finalizar aqui, quero só deixar o último versículo, aleluia, os amados irmãos, o próprio Evangelho de João mesmo, capítulo 6, versículo 40, e diz aqui a palavra do Senhor. João capítulo 6, versículo 40 diz assim: Jesus Cristo está dizendo: pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, a vontade de Deus é essa, que todos nós estejamos firmes, grudados mesmo, arraigados aos pés do Senhor Jesus, porque o dia mau ele vem, mas é só o Senhor Jesus Cristo que nos pode ter, nos dá forças para suportar quando a tentação vem, o dia mau vem, quando o inimigo vem tentar, porque pela nossa própria força a gente não dá um passo sequer. O mundo espiritual é real. Se você olhar essa dimensão espiritual e visse quantos demônios tentam ceifar a sua vida, só de você dar um passo para fora da sua casa, você sair do portão para fora, você ia voltar para cá e falar assim: Senhor, me guarda, me abençoa, e quero que o Senhor vá juntinho comigo, que sozinho não vou. Então eu deixo essa palavra, os amados irmãos dessa manhã, né? Permaneça com Jesus. E se você não entregou a sua vida a Jesus, né? Não sei se todos aqui já entregaram as suas vidas a Jesus, eu deixo aberta a sua oportunidade, né? Se você quiser vir aqui à frente, receber uma oração. Você que não entregou a sua vida a Jesus, quiser entregar a sua vida a Jesus, né? Que é frente, né? Nós vamos estar orando pelo favor da sua vida, para que o Senhor venha fazer o melhor para a sua vida. Não se sinta, né? Não tenha vergonha, seja valente, seja audaz, porque o Senhor quer os valentes. Você que não entregou a sua vida a Jesus, ou você que deseja que o Senhor venha renovar as suas forças, vem até aqui à frente, para ter certeza, não sou eu que estou falando aqui, aleluia, mas é o Senhor quem vai fazer a obra na sua vida. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Maravilha, Jesus. Glória a Deus. Meu irmão, hoje ele entregou a sua vida a Jesus, reconciliar com o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? E é isso que o Senhor Jesus Cristo quer, irmãos. Que é pessoas que cada vez mais tenham sede de estar na presença dele. Qual é o nome do irmão? Márcio. Então vamos orar, mas eu convido os irmãos para o pé, estender as mãos na frente. Glória a Deus.
Senhor venha abençoar esse amado irmão. Poderoso, soberano e amado Deus. Senhor, nessa manhã, Pai, estendemos as nossas mãos e apresentamos, Senhor, a vida do Márcio, Pai. Eu não sei por que motivo o Senhor veio aqui à frente, mas eu clamo a Ti, Pai, nesta manhã, Senhor. Vem sobre a vida dele, Pai. Toca no coração, Pai, na mente. Senhor, tira, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que incomoda. Oh, querido Deus, brinda, Senhor, a mente, o coração. Fortifica, Pai. Como lá em Efésios, capítulo 6, que o Senhor venha revestir da Tua armadura, Pai. Venha, Senhor, dar força, Senhor, ânimo. Vem, Senhor, colocar de pé cada dia mais. Oh, Espírito Santo de Deus, vem sobre a vida, sobre o coração, sobre a mente. Vem fortificar, não só ele, a cada um, Pai, que está aqui nessa manhã, que nessa manhã sentou, Senhor, aqui para ouvir essa palavra. Querido Deus, vem sobre a vida de cada um, Senhor, fortificando. Senhor, desde o levantar até o deitar, que o Teu Espírito Santo venha falar aos corações, que possamos, Senhor, cada vez mais, Senhor, estar na Tua presença, no Teu caminho, Pai, de paz, de retidão, de justiça. E, Senhor, eu espero, Pai, lá na glória, ver cada um que está aqui nessa manhã. Então, Senhor, vem fortificar, vem, Senhor, dar força, colocar de pé, e que Teu Espírito Santo possa estar na vida, nos corações deles, e que o Senhor Jesus Cristo pegue pela mão e caminhe ao lado do Senhor todos os dias, para a glória e honra no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a Ti nessa manhã, exalto e glorifico o Teu nome santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. E assim, meus amados, eu agradeço essa oportunidade. Irmãos, podem se sentar, irmãos, fiquem à vontade. Eu agradeço essa oportunidade ao Senhor Jesus, porque pregar, irmãos, fazer a vontade do Senhor é gratificante. Eu não espero, irmãos, nada momentâneo, nada. Se me chamar para ir lá na outra cidade, na roça, não quer que seja, eu vou com maior alegria, porque a minha alegria é servir ao Senhor. Então, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, que o Senhor venha dar forças, que o Senhor venha colocar de pé, e quando você se sentir, às vezes, para baixo, quando você se sentir, não, eu não estou bom, ou Deus, Senhor, eu não mereço estar na Tua presença, pode ter certeza. Clame ao Senhor, o Espírito Santo, o Consolador, vai vir sobre a sua vida, vai te consolar e vai te dar força para que você possa suportar mais um dia. Então, agradeço a Deus que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Deus continua abençoando poderosamente o Santo Irmão Marcos. A palavra do Senhor foi pregada. Deus, Ele sempre está nos abençoando. Deus faz questão de suprir nossas necessidades. Assim como foi dito pelo nosso irmão, que mesmo lá enfermo, Deus entra com a providência, cuidou dele, cuidou da família. Assim é o testemunho de todos nós aqui. Enquanto nós não podíamos estar fazendo, Deus sempre fez o que nós precisamos, sempre fez pela nossa família e vai continuar fazendo. Deus nos supre em tudo, irmãos, na saúde, na alimentação, em tudo. Deus dá também, se Ele quiser, Ele dá casa, dá carro, dá todas essas coisas. Tudo é bem-vindo e tudo é de coração. Mas a melhor dádiva de Deus já foi nos dada, que é a vida eterna através da graça, pela morte do Teu Filho. A maior coisa, o melhor de Deus, que Ele tinha que fazer por nós, Ele já fez, que é dar a própria vida naquela cruz, para que nós não fôssemos para o inferno, mas sim tivesse a oportunidade de gozar de vida eterna no céu. Nós vamos ser eternamente gratos por Cristo Jesus, porque Ele fez por nós na cruz, mesmo não sendo merecedor. Até hoje não somos merecedores, mas pela graça de Jesus nós somos salvos. Basta apenas nós continuar firme no propósito, firme na palavra do Senhor, perseverar cada dia mais, buscando santidade, para que naquele grande dia nós sejamos chamados de benditos do meu Pai. Amém? Queremos agradecer ao irmão Romano, que glória a Deus! Em casa. Queremos agradecer a irmã Michele, o irmão Hélio Santo, a Marisa Isabel, o pastor vice-presidente da casa, o pastor Célio, a Elisa Rebeca, o Júlio Costa, que nos acompanhou pela live. Que Deus continue abençoando, que Deus dê um bom almoço para nós agora, um ótimo final de tarde, daqui para já é só
são quase 11 horas, nos deu uma tarde abençoada na presença do Senhor. Amém? A igreja coloca em pé. Senhor, meu Deus e Pai, graças a Deus por esse momento. Agora estivemos reunidos dentro do teu templo, ouvindo a tua palavra. Que bom, que alívio é, meu Pai, saber que o Senhor é um Deus poderoso, saber que o Senhor é um Deus vivo, saber que o Senhor é um Deus presente, saber que o Senhor é um Deus que atende a nossa necessidade. O Senhor é um Deus que deu a vida para que nós tivéssemos vida e vida em Jesus. Continua abençoando a minha vida e toda a vida da minha família. Continua abençoando a vida de cada irmão que presente e todos os seus familiares apresentados lá fora. Também que abençoe a vida do irmão Marco, do irmão que veio aqui hoje trazer essa palavra da parte do Senhor. Nós tenhamos um domingo abençoado e uma semana abençoada na presença do Senhor. É o que pedimos e agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com toda a igreja. A igreja diz: Amém.